que está aqui se colocando a serviço, que está se entregando mais uma vez, dedicando seu tempo àquele que nos chamou, que nos convidou a servi-lo e que nos chama a amá-lo e a servi-lo na alegria, né? Então, o Demontier fez uma citação que eu gosto muito: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Então, morrer para o mundo é lucro mesmo. Viver para Cristo é tudo que nós precisamos. E antes de começar a formação, eu queria dizer assim o que o Senhor colocava no meu coração quando eu me deslocava agora à tarde para Fortaleza, e rezava, né, conversava com o Senhor a respeito desse momento, e o Senhor colocava no meu coração que nos atrai para o serviço, para que nós possamos experimentar primeiro o amor. E quanto mais nós amamos a Ele, quanto mais nós amamos o nosso irmão, tanto mais nós amamos a nossa missão. E que esse amor, ele se irradia. O Senhor me fazia compreender, me fazia visualizar, nós sendo preenchidos, como que por um sopro que nos inflava. E aí eu pensava no verbo inflar, porque inflar, às vezes você diz assim, fulano está inflado de raiva, mas não, era um inflar no sentido de nos dilatar por dentro. E o Senhor me fazia entender que quando nós amamos verdadeiramente a Ele, e amamos o irmão, e amamos a missão, esse sopro que nos infla, que nos dilata por dentro, passa a fazer parte do nosso hálito, passa a fazer parte da nossa respiração, e aí nós começamos a exalar o amor. Começamos a exalar o amor. E isso era o que para mim naquele momento? Era entender que exalar o amor para quem busca a Deus é algo natural. É algo natural, porque se você está cheio de Deus, se você está cheio de amor, você exala, você solta, você vai naturalmente, como é respirar. A gente respira, inspira, sem pensar no que está fazendo. Então, o que eu desejo para você hoje, nessa noite, é que o Senhor te dê esse sopro de renovação, que comece por dentro de você, que você exale esse amor, e que quanto mais você exala esse amor, mais amor te preenche, mais amor você exala de uma forma contínua e eterna, e que o Espírito Santo te faça instrumento de renovação da face da terra, da igreja, de tudo, de todo o teu redor, aonde você estiver, fazendo o que você estiver, seja sempre esse exalar do amor de Deus. Deus é tremendo, né? Deus é tremendo, Deus ergue a gente, levanta e renova. Mas aí, gente, eu estou hoje muito feliz de estar aqui com vocês, podendo dividir um pouco essa graça que é viver para Deus, né? Viver para Deus. E aí eu trouxe para vocês, eu vou tentar compartilhar aqui o texto, tá certo? Você não precisa se preocupar em fotografar, está sendo gravado, mas depois a Carisa poderá disponibilizar sem problema. Não é um texto que eu criei, mas são anotações que eu fiz da formação, e sempre que tem alguma coisa que eu coloquei, que eu pensei na hora, ou quando estava escrevendo, você vai ver que não faz referência ao que o padre falou. E aí eu vou explicando para vocês. E eu preciso eu vou tentar compartilhar essa tela, e se você não tiver, aí eu preciso que alguém me diga se está aparecendo, se está enxergando, porque se não estiver aparecendo também não tem problema, a gente conduz sem a apresentação e depois eu disponibilizo para vocês, tá certo? Maísa, okay. Eu quero também cumprimentar aqui, eu não sei o nome, mas a minha colega que apareceu como assistente social da PAI, cadê ela? Não sei, mas eu queria cumprimentá-la, pedir permissão para cumprimentá-la inicialmente, porque hoje é o Dia Mundial do Assistente Social, né? E eu sou assistente social também, e queria cumprimentar a minha colega nesta noite,
desejar toda sorte de bênçãos sobre ela. Mas vamos lá. E aí, gente, está aparecendo para vocês? Tá. Agora, tá, né? Tá, Lili. Deve estar aparecendo assim, desperta tu que dormes. Padre André Rodrigues. Isso, show de bola. Então, gente, essa foi... deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Liliane, mas todo mundo me conhece por Lili, me chama de Lili. Eu sou do grupo de oração Pequenos Adoradores, Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres. Meu coordenador é Henrique Carlos. Nesse tempo, sirvo ao Senhor como conselheira da região Nossa Senhora da Conceição, brigando aqui com a tela do computador. Pronto, mas vai dar certo, já deu. E espero nessa noite poder partilhar um pouco dessa formação, tá? Então, quem deu essa formação lá no ENF foi o padre André Rodrigues. Eu não anotei as credenciais do padre, né? Ele falou um pouco sobre ele. Mas foi uma formação maravilhosa, em que ele, muito densa, então eu realmente não vou conseguir transmitir tudo, mas eu espero muito que vocês possam sair dessa noite com muita vontade de pegar a Bíblia e ler, reler, estudar e beber dessa graça do que ele nos trouxe nessa formação belíssima. Ele foi uma formação diferente, ele usou muitas imagens para retratar essas passagens dentro daquilo que ele se propunha na formação. Mas aí eu trouxe escrito para a gente ir acompanhando, para vocês irem acompanhando. Então, o tema é Desperta tu que dormes, está lá em Efésios 5, versículo 14, e eu vou proclamar agora. Você pode, inclusive, pegar a palavra. Efésios 5, 14, vai dizer o seguinte: e tudo o que se manifesta deste modo torna-se luz. Por isso, a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa passagem ela faz referência a Isaías, capítulo 26, versículo 19, e Isaías 60, versículo 1. Nós já ouvimos essa passagem, ela não é novidade para nós, né? Alguém que já tem mais de 2 anos de caminhada aí já deve... Oi? Alguém que já tem mais ou menos... Alguém que já tem mais ou menos mais de 2 anos de caminhada, já viu essa... Boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Já viu essa passagem, já deve ter pregado sobre essa passagem, já deve ter recebido moções sobre essa passagem. Então, é uma passagem que nos fala de um despertar. E aí... Boa noite. O despertar da igreja. O despertar da igreja. Né? Porque, falando à comunidade de Efésios, o escritor sagrado está chamando a comunidade de Efésios, a esse despertar. Mas aí o padre, vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá bem, tá ok, tá ok. Ok. Então, Liliane, o padre... Com licença, Liliane. Sim. Com licença. Pois não. Quando você for passar ou descer a folha, por exemplo, Sim. aí você tem que dar uma pausa na tua fala, que senão corta.
Ah, ok. Então, é um despertar para a igreja, lá em Efésios, mas o padre vai chamar nossa atenção. Olha, não há como você ter o despertar da igreja, porque o primeiro despertar é o despertar pessoal. Então, o despertar pessoal, ele antecede o despertar da igreja. Então, ele vai dizer o quê? Essa passagem nos chama a atenção primeiro para o despertar pessoal. E ele vai dizer, é o despertar pessoal que vai nos trazer renovação, reavivamento. Vai trazer algo novo para a nossa vida. E você vai lembrar de quando você entrou no grupo de oração, você vai lembrar do seu primeiro seminário de vida no Espírito Santo, você vai lembrar do seu batismo de fogo, né? Do seu batismo no Espírito Santo. Esse foi o teu despertar. Eu acredito que, ao ser batizado no Espírito Santo, você passou a ver tudo diferente. Era como se você já visse as coisas, mas não visse tão bem como quando você começa a ver a partir da luz do Espírito Santo. Então, o padre André Rodrigues vai dizer o seguinte, olha, é impossível que o seu despertar não traga consequências para a igreja, não traga consequências para a comunidade. Então, o meu despertar e o seu despertar pessoal, meu amigo, meu irmão, minha irmã, trouxe e traz consequências para a igreja. Não fique nós mesmos. Não fica apenas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa missão, como algo individualizado, mas é algo que é partilhado. Então, o despertar espiritual, ainda que seja pessoal, não se resume ao nosso pessoal, porque nos faz transbordar da graça, nos faz ir além. Então, o padre vai falar que esse despertar, e ele vai trazer algumas passagens para nós compreendermos esse despertar. E vai comprovar essa afirmação dele. E hoje repercutem a. Então, o padre André ele vai nos chamar a atenção para a passagem de Gênesis 40, 13. Lá em Gênesis 40, 13, nós vamos ter José do Egito interpretando sonhos. Sim. De vez em quando está cortando, não sei se é para todos, mas para mim de vez em quando está cortando, não sei se é com todos, aqui o meu. Me digam aí se está cortando assim, quase, ainda. Você falou quase 1 minuto, eu não falo. Está travando quando você vai quando você mexe na apresentação, aí você tem que dar uma pausa na tua fala, que senão vai travar. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar a apresentação, para não ficar muito pesada, e depois vocês vão ter essa apresentação disponibilizada para vocês lerem, estudarem em casa, tá certo? Porque aí a gente segue direto, tá bom? Vou dizendo as passagens, vocês vão anotando, mas aí para não ficar travando, porque aí acaba ficando pesado, porque tem também a gravação. Tá bom? Então, eu vou tirar aqui a apresentação. Só um instantinho. Tá. Boa noite, povo de Deus. Eu me chamo Osmar, estou por primeira vez participando dessa reunião. Espero que seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Osmar. Pronto, então vamos lá. Então, em Gênesis 40, a gente vai ter José do Egito explicando sonhos. Não é São José, a gente sabe, mas José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos como escravo. Então, José ele recebe esse dom, né? Esse dom do Senhor,
E ele passa, então, a ser muito conhecido e passa a servir ao Senhor inicialmente através da previsão, da explicação, da interpretação de sonhos. E aí, lá no versículo 40, ele vai interpretar os sonhos de 2 servos do faraó. Não vou proclamar essa passagem, ela é um pouco extensa, vou dizer apenas algumas falas, mas ele interpreta o sonho de 2 funcionários do faraó. Vou usar a palavra funcionários, que não era na época, mas é o que eles eram. 2 servos do faraó. Um é o copeiro e o outro é o padeiro. Eles serviam o faraó através dessas funções. Então, José, vocês sabem, foi vendido como escravo pelos irmãos dele, né? E foi preso. E lá na prisão, logo, ele foi identificado como alguém que tinha uma graça especial, né? Que era um homem de Deus, e aí começou a gozar de certos privilégios, não no sentido pessoal, mas ele passou, então, a servir dentro da cadeia, dentro da prisão. Então, ele passou a ser chamado a servir os prisioneiros. E essa missão de José do Egito proporcionou, então, um despertar para aqueles que o procuravam. Os que estavam presos, que cometiam crimes. Olha, José não tinha cometido crime. José estava preso inocentemente. Mas ele fazia despertar aqueles prisioneiros que ali estavam por terem cometido algum crime. Olha só que missão, né? Será que a gente suportaria ser levado para a prisão para evangelizar na prisão, sendo inocentes? Será que a gente diria sim para esse chamado? Não sei, né? Falta coragem para um negócio desse, né? Mas vamos lá. Então, ele foi procurado pelo copeiro, quando o copeiro soube que ele interpretava sonhos. E foi procurado também pelo padeiro, porque eles estavam presos, os 2, porque tinham ofendido o faraó. E aí eles souberam que José tinha esse dom e foram lá perguntar. E cada um contou o seu sonho, né? E José identificou que cada um tinha um sonho em particular. Então, o primeiro sonho que a gente vai analisar é o sonho do copeiro. No sonho do copeiro, José vai interpretar da seguinte forma. Eis o significado do seu sonho. Ele dizia que via 3 varas, né? E aí José dizia, essas 3 varas são 3 dias. Dentro de 3 dias, José diz para ele, o faraó te reabilitará em tuas funções. Apresentarás ao faraó sua taça, como fazia antes, quando eras copeiro. Olha só, a gente já viu alguma passagem lá no Novo Testamento falando desses 3 dias, né? E falando do erguer da taça. Jesus foi crucificado, morto, sepultado. Em 3 dias, ele ergueu o cálice da nossa salvação. Então, nos parece aí uma predição, né? Nos parece uma antecipação da vinda de Cristo. Sendo que a gente sabe que Jesus foi uma vítima inocente, né? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai falar, vai nos trazer com essa passagem uma mensagem específica para você que coordena. E aí eu quero já combinar com você. Essa formação é para você, coordenador. Você vai esquecer de ficar, olha, aquela ovelha. Não, não é aquela ovelha, é para você essa formação. Então, você tem que se ver dentro dessa história para fazer sentido. Então, vamos lá. O que é que a gente pode aprender nessa passagem de acordo com o padre André?
devemos nos colocar a serviço dos irmãos mesmos que as condições não nos pareçam favoráveis. As condições de José não eram favoráveis. Ele estava preso. Estava preso e prisão não é bom. Essa passagem ela vai falar do despertar do servo. O padeiro, que era um servo, desperta do seu sono e volta a servir. O sonho dele é interpretado como você vai despertar para uma nova forma de servir, com mais fidelidade. A passagem nos lembra também uma outra coisa do Novo Testamento, que é a Santa Ceia. Na Santa Ceia, né, Jesus se cinge com a toalha do serviço e lava os pés dos seus discípulos. E aí o padre faz até a observação. Ele diz assim, a gente chama do lava-pés, mas na realidade foi o momento da ceia, o momento em que eles estavam ceando. E aí Jesus vai, se despe, tira a túnica, coloca a toalha do serviço e vai cuidando ali daqueles seus servos, se fazendo servos daqueles que deveriam servi-lo. O que é que isso está dizendo para nós, né? O que é que está dizendo para você que coordena? Você talvez precise, nós precisamos ainda entender que, na realidade, somos servos de todos, né? Coordenar é estar a serviço de todos. Mas vamos lá. É o sonho daquele que serve o banquete. O sonho do copeiro é o sonho daquele que serve o banquete. Ele sonhava, o copeiro, que levava cestos, e nesses cestos tinham manjares, né? Estou fazendo uma pequena confusão. Ele sonhava que tinha essas varas, e aí tinha essa taça. Então, o próprio José faz essa interpretação. A outra coisa, que é muito importante, que o padre chamou a atenção, quem é o copeiro? Quem é o copeiro nos dias de hoje? Copeiro somos nós. Copeiro é você, coordenador. Você é aquele que serve o banquete. O Senhor coloca manjares, e esses manjares você precisa servir. Precisa trazer esse alimento, né? Precisa trazer a palavra. E aí, quando você imagina o alimento do Senhor, você vai imaginar a Eucaristia, você vai imaginar o pão, você vai imaginar o vinho da alegria, mas você precisa também, e agora essa é uma reflexão minha, você precisa também pensar no manjar, que é a formação, porque a formação nos alimenta e nos dá conteúdo para nós alimentarmos aquelas almas que o Senhor nos confiou. Sejam eles servos de ministério, lá do nosso grupo de perseverança, ou a ovelha que chega no primeiro dia, hoje, lá no seu grupo de oração. Certo? Então, o padre trouxe uma reflexão muito importante. Coordenador, você é o copeiro. Não esconda seus talentos, mas anuncie a palavra de Deus. O segundo sonho dessa mesma passagem está no versículo 19. Lá no versículo 19, Gênesis 40, 19, nós temos o sonho do padeiro. O padeiro mor, ou seja, o padeiro principal, o chefe dos padeiros, vendo que José tinha feito uma boa interpretação, disse, né, para José, eu também, em meu sonho, levava sobre a minha cabeça 3 cestos de pão branco, 3 cestos de pão branco. Na de cima havia toda sorte de manjares para o faraó, mas as aves do céu comiam-nos na cesta que estava sobre a minha cabeça. José vai interpretar. Eis, disse José, o que isto significa. As 3 cestas são 3 dias. 3 dias a gente já sabe. A gente já entendeu. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a tua cabeça. Ele te suspenderá numa forca
e as aves do céu devorarão a tua carne. Meus irmãos, no Novo Testamento, nós temos alguém que teve a cabeça suspensa por uma forca, em uma forca. Judas, né? Iscariotes, o traidor. E que a gente pode refletir. São Pedro também traiu Jesus. Mas existe uma pequena, grande diferença. São Pedro se arrepende. São Pedro se volta para Jesus. São Pedro confessa o seu pecado, se arrepende e Jesus o institui como chefe da igreja. Judas se desespera. Perde a esperança da misericórdia. Perde a esperança de ser perdoado. E no seu desespero, ele perde, né? Perde a salvação. E aí o padre André vai dizer o seguinte: é importante a gente lembrar que existe uma passagem que nos diz que o reino dos céus é como um homem que saiu a semear sementes. Lembram dessa passagem? Aí o padre vai dizer, mas é bom lembrar que algumas dessas sementes se perderam. Então, essa passagem, além de nos recordar a morte de Judas, que traiu Jesus, vai também nos chamar a atenção para algo muito importante, que é o arrependimento e o se deixar tocar, se deixar penetrar pela palavra de Deus, pelo verbo, pelo próprio Jesus, que é a palavra de Deus encarnada. E aí o padre vai dizer, olha, é preciso que você, coordenador, se perceba como pecador, e que você se arrependa, e que você se reconcilie, e que você se deixe penetrar pela palavra, se deixe penetrar pela misericórdia, pelo perdão. E aí ele traz uma frase que impacta, ele disse, não deixe que o pecado leve o alimento que o Senhor tem te dado. Essa palavra forte é para mim e para você. Não podemos deixar que o pecado leve o alimento que o Senhor tem nos dado. Sofrimentos, doenças, dores. É tempo de fazer com que tudo isso te aproxime do Senhor. Ofereça os seus sentimentos a Deus. Quantos de nós, nesse tempo, estamos chagados pelas perdas, pelos falecimentos, pelas ovelhas que não suportam o grupo online, não conseguem, quando eu digo não suportam, não é que detestam, mas é que não conseguem se manter no grupo online. Quantas das ovelhas não conseguem ficar atentos, porque muitas vezes estão aí no grupo ou na formação, mas tem aqui uma outra coisa aqui no WhatsApp me chamando a atenção e a gente quer dar conta das duas coisas, a gente quer dar conta do WhatsApp, a gente às vezes está ali na formação e está de olho na TV, e está de olho no que está acontecendo dentro de casa. Quantos de nós estamos passando por um tempo em que precisamos, mais do que nunca, nos refazer, nos deixar que o Senhor nos refaça, a começar por dentro, curando nossas dores. Eu só estou aqui hoje trazendo essa formação para vocês com muita alegria, porque o Senhor, eu pedi a Ele que penetrasse profundamente a minha alma e me desse essa alegria para que eu pudesse transmitir para vocês. Por mim mesma, não teria essa força. E eu sei que você faz isso na reunião de oração. Mas vamos mais adiante. Vamos mais adiante, que agora essas palavras foram minhas, né? A gente vai interpretando aí a formação do padre no nosso dia a dia, e é para isso que a formação serve mesmo, é para formar a gente por dentro e por fora. A próxima passagem é em João, versículo 20, capítulo 1. Você pode anotar se quiser.
João, versículo 20, capítulo 1. Se trata do sonho de Madalena, sonho de Maria Madalena. Lá no sonho de Maria Madalena, você já sabe, Maria Madalena vai, no primeiro dia da semana, quando ainda estava escuro, fazer o quê? Visitar o túmulo do Senhor. Maria Madalena foi ao encontro do Senhor. Só que ela foi ao encontro do Senhor morto. Ela foi ao túmulo para ungir o corpo, porque era o costume naquele tempo, era uma forma de respeito, de cuidado, de zelo, e aí ela sai, então, ao encontro do Senhor morto. Madalena andava como sonâmbula, e por isso ela não conseguiu ver que Jesus estava ali vivo. Ela não conseguia identificar que era Jesus. Agora vejam, ela foi ao encontro de um cadáver, ela despertou, ela levava o azeite nas mãos para ungir, e o azeite, na Bíblia, ele é usado, né? A gente vai ver várias passagens em que o azeite é o óleo da unção, é para trazer vida, é para trazer cura, mas ela trazia o azeite nas mãos e ela ia servir o Senhor, mas usava o azeite como instrumento de morte. De morte. Era para ungir um corpo sem vida, mas ela se colocou a caminho, mas ela não foi para encontrar Jesus vivo. Quando nós vamos para o grupo de oração, vamos para encontrar Jesus vivo. Ora, coordenador, coordenadora, Jesus está vivo lá no seu grupo de oração. Mas alguns vão como se Jesus estivesse morto. Vão como sonâmbulos, desanimados, abatidos, sem esperança. E eu não estou falando das ovelhas. Quantas vezes nós podemos ter ido, eu e você, para o grupo de oração, pensando, hoje eu vou só pela misericórdia. Hoje eu vou porque eu tenho que dar o exemplo para as ovelhas, não posso faltar. Hoje eu vou, mas coordenador, ele precisa viver essa certeza, que Jesus está lá no grupo de oração. Quando ele vai para o grupo de oração, quando eu e você vamos para o grupo de oração, mesmo online, a gente não vai para encontrar os irmãos, a gente não vai para cantar, a gente não vai para se animar, não, a gente vai para encontrar Jesus. A animação, a alegria, a canção, o louvor, a oração, vem porque vem da vida, que é Jesus. Aí o padre nos mostrou lá na formação a foto de azeitonas, de onde ele dizia, ali se extrai o azeite. Né? E aí ele disse, olha, a unção, o azeite, precisa trazer vigor, precisa trazer vida para o grupo de oração. Porque o Espírito Santo derrama sobre você, coordenador, o óleo da unção, mas você precisa usar esse óleo e levar para o seu grupo de oração a bênção. E aí a gente se recorda, né, gente? É uma observação aí pessoal, daquela moção que nós tivemos no ano passado, no comecinho do ano, lá no Castelo Branco, das lamparinas que precisavam de óleo, do azeite, para manter acesa a chama. Então, coordenador, esse óleo que mantém a chama acesa é o óleo que gera vida, que gera luz, que dissipa as trevas. Encha a tua lamparina com esse óleo, coordenador. Que nós possamos, aí agora já fala do padre, né? Que nós possamos ir ao nosso grupo de oração na certeza de que Jesus está vivo. E que não vamos para esse grupo como sonâmbulos.
Não vamos para esse grupo meio dormindo, meia boca. Ai, Anjo, eu não estou alegre, eu estou triste. Então, peça a alegria que vem dele. É muito difícil a gente pedir para o Senhor alguma coisa boa que Ele não nos dê. Muito difícil. Mas vamos seguindo adiante. Próximo sonho. Você deve estar gostando de ver essas passagens, já deve estar pensando aqui nas formações e nas pregações que você vai levar para o seu GO. Mas vamos lá. O sonho de Paulo. Atos 9:4. O sonho de Paulo. Essa aí, Lili, fichinha, a gente já sabe. Paulo se dirigindo para Damasco, todo garboso, montado num cavalo, né? Que deixa, quando se monta num cavalo, você fica mais alto do que todo mundo. O que acontece? Cai do cavalo e ouve alguém te dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lili, essa formação aí, essa pregação aí, ó. Fichinha, certo? Saulo caiu do cavalo, saiu da prepotência, da imponência, do orgulho. Saulo perseguia alguém. A gente sabe quem ele perseguia e as práticas que ele adotava. Mas veja bem, o padre fez uma pergunta e aí eu fiquei... A minha primeira resposta, não sei se vai ser a sua, mas eu tive uma resposta na ponta da língua. Ele disse assim: coordenador, quem é que você persegue lá no seu grupo de oração? Aí eu, Jesus. Aí ele voltou: qual é a ovelha que você persegue? Qual é o ministro que você persegue? Qual é o servo que você persegue? Quem é que você persegue na sua família, lá na sua comunidade? Aí eu entendi que ele estava falando de uma outra perseguição. Ele estava falando, ele disse, sabe o quê? Quando você persegue seu irmão, é a Jesus que você está perseguindo. Essa passagem, esse sonho, é o sonho da unidade. Saulo perseguia os outros, os cristãos, aqueles que professavam a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele achava que só ele, formado aos pés de Gamaliel, é que era o conhecedor da verdadeira lei. Aqueles que seguiam Jesus estavam errados, deturpavam a lei e precisavam ser retirados de cena. Aí o padre olha para a gente e diz: não olhe seu irmão do alto, de cima para baixo. Não tem muito o que explicar aí, né? Eu acho que é uma reflexão que vem para dentro da gente, embaralha um pouquinho. É um chamado, né? Chamado de atenção para nós. Próxima passagem. Você está anotando? Prepara a canetinha aí e anote. Atos, capítulo 10, versículo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 20. O sonho de Pedro. O êxtase. Pedro teve uma visão. O Senhor deu a ele uma visão. E caiu em êxtase. Quando a gente fica extasiado, né? Quando a gente sai do grupo de oração extasiado, a gente parece que não sente os pés debaixo do chão, aliás, não sente o chão debaixo dos pés. Parece que se cair uma bomba na nossa cabeça, a gente nem vai sentir, né? Parece que tudo que vier a gente derruba, a gente resolve, a gente desenrola, né? É um pouco do viver o êxtase. Quando a gente entra numa oração profunda, que o amor nos penetra, a gente fica ali com aquela sensação boa, aquela unidade no espírito. Bom demais, né, meu povo? Pois é. O que é que vai acontecer nessa passagem? Nessa passagem a gente vai encontrar o Senhor falando
para Pedro levantar-se. Ele vai dizer, levanta-te. No versículo 13, ele vai dizer para Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. Depois você vai olhar lá a passagem. Lá no capítulo 20, no versículo 20, me desculpem, ele vai dizer, levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar. Lá no capítulo 20, lá no versículo 26, ele vai dizer, aí já não é o Senhor dizendo para Pedro, mas Pedro dizendo como boca de Deus. Ele olha para o centurião e diz, levanta-te, também eu sou um homem. Lilito, lê os pedaços aí, vamos então recordar dessa passagem. Pedro cai em êxtase, tem uma visualização. O Senhor lhe mostra animais e diz, Pedro, mata e come. Ele diz, eu não provo nada de impuro. E o Senhor diz, aquilo que vem do céu não é impuro, né? Lógico que eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? Não decorei a Bíblia. Ainda não tenho esse dom. Mas é isso. E aí o que acontece? Chega um pedido de Cornélio, o centurião, que ele vá ter com ele. Só que antes de chegarem atrás de Pedro, o Senhor já avisa, levanta-te e vai com ele sem hesitar. Se alimente, se nutra, levante, desperta do sonho e vai com eles. Quando Pedro encontra o centurião se ajoelha aos pés dele. Aí já é Pedro que diz, levanta-te, porque eu também sou homem, igual a você. Não sou Deus. Levanta-te, meu irmão. É o despertar da pureza. É o despertar da humildade. E o que o padre trouxe, então, para nós? Não desista das pessoas que você não entende no seu grupo de oração. Vai e desce com eles. Nos coloquemos nós como pecadores, porque Deus, Jesus, quer santificar o nosso coração. E aí o padre diz, olha, pela humildade, você certamente vai chegar à santidade. Pela humildade, você certamente vai chegar à santidade. E na santidade, você poderá fazer tudo com as pessoas. Porque o Senhor vai te dar a unção, vai te dar a criatividade, vai te dar o ânimo para que você possa, através da santidade, representar o Senhor, ajudar que essas pessoas despertem. Então, as palavras de um líder impuro, daquele que não se reconhece pecador, daquele que não se reconcilia, daquele que se deixa criar mágoa, ressentimento, rancor, que deixa que a malícia, porque a malícia, a gente às vezes acha que a malícia está relacionada com o pecado da carne, né, com os pecados relacionados à sexualidade, mas a malícia é quando a gente pensa mal do irmão. O irmão olhou assim, vixe, ele está achando que a minha pregação não está boa, aquele irmão ali. Está bem pensando que a pregação dele é melhor do que a minha. Ou então, vixe, fulano olhou para mim todo torto, já sei o que é que ele está pensando de mal. A gente faz isso, não faz? Às vezes eu faço, eu não queria ser assim, mas às vezes eu olho assim, vixe, fulano não gostou de mim não, ó. Aquela ovelha do primeiro dia, tem alguma coisa que ela não é a malícia, né? A gente pensar mal do irmão, é a gente maldar. A gente usa mais isso, maldar, né? Então, o que acontece? Se essa malícia entre nós, as palavras que vão sair de nós vão ser palavras impuras. Então, ao invés de eu edificar, eu posso profanar. Profanar o que é sagrado. Oi. Estou saindo agora, mas eu não estou com malícia, não. É porque eu tenho que sair, viu? Eu estou gostando. Eu estava gostando. Vai ficar gravado, Carlinhos. Tchau, beijo. Beijo.
Então, se você tem pureza lá no seu, se você tem pureza no seu coração, ela vai se manifestar na condução da oração, na condução do grupo de oração e, com certeza, você vai colher os frutos. Então, o padre, mais uma vez, chamou a atenção. Se coloque na condição de pecador e deixe que Jesus faça. Ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu vou fazer um parênteses para fazer uma observação de uma experiência que eu vivenciei num determinado local, em que uma pessoa que não estava bem, não estava num bom momento, usou o momento da oração para dizer algo para uma ovelha, para uma pessoa. Não foi meu coordenador, não, viu, gente? Não foi meu coordenador. E nem não foi nem aqui no Brasil, foi lá na Groenlândia, como diz o fundador da comunidade Recado. Essa pessoa, ela usou o momento da oração para dizer algo, para mandar um recado, para repreender uma ovelha. Obviamente que essa foi uma ação catastrófica. Não fez bem para a ovelha, não fez bem para quem estava entendendo do que se tratava, e não fez bem para o coração de Jesus, né? Saulo, Saulo, por que persegues o teu irmão? Quando persegues o teu irmão, é a mim que estás perseguindo. Mas eu sei que nenhum de vocês vai fazer isso, nunca nem fez, porque a graça de Deus é sobre ti. Somos pecadores, né? Não somos melhores do que as nossas ovelhas, do que as ovelhas que estão no grupo de oração, que são do Senhor, né? Somos pecadores como elas. Mas vamos lá. Atos 9, versículo 39 ao 40. Próximo sonho. Atos 9, versículo 39 ao 40. Sonho de quem? Sonho de Tabita. Lembram da Tabita? Gente, nessa passagem, Atos 9, 39 e 40, nós vamos ter o verbo levantar de novo. Lá, na sua Bíblia, você vai encontrar. Pedro levantou-se, imediatamente foi com eles. Pedro foi ao encontro, foi chamado para uma missão. Tabita estava morta. E aí, lá na Bíblia, você vai encontrar que logo que Pedro chegou, conduziram ele para o andar de cima. O que acontece? Lá estava tendo um funeral, tinha uma pessoa morta. No funeral, o que a gente tem? Um monte de gente, pessoas rezando, né? Pessoas cantando cânticos fúnebres, né? Às vezes a gente não vê muito isso, mas naquela época tinha os cânticos fúnebres, né? Meu pai dizia também que no interior se conhecia quando tinha um enterro, um velório, que as pessoas, eles iam chegando e escutavam de longe os cânticos, né? Na estrada, as pessoas cantando. O que Pedro fez? Pedro fez logo todos saírem de lá, aqueles que estavam ali reunidos. Pedro se ajoelhou, orou, voltou-se para o corpo sem vida e disse: Tabita, levanta-te. Aí o padre nos chamou a atenção, mostrando uma imagem, uma foto do lugar onde se reuniam em cenáculo os discípulos. Aí ele faz uma comparação. Ele vai dizer assim, olha, o cenáculo é uma reunião de pessoas, as pessoas se reúnem para rezar, para orar. Nós fazemos cenáculos, né, nos nossos grupos de oração, na paróquia, né, cenáculo com Maria, e é uma maravilha, sai todo mundo extasiado. Mas olha, ele vai dizer assim, olha, lá no funeral de Tabita, tinha uma reunião de pessoas que certamente rezavam, cantavam cânticos fúnebres, que estavam juntas, a intenção era boa, mas ali não havia vida. Ali elas rezavam e choravam por um corpo morto. Muitas vezes, é o padre que diz, nós voltamos ao grupo de oração para ver Tabita morta. E não para encontrar Jesus vivo.
O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que nós vivemos o nosso grupo de oração, vive um ciclo, né? Ele vai dizer assim, olha, gente, lá no livro dos apóstolos, que nós precisamos ler mais, estudar mais. Ah, Lili, eu já estudei, já li. Lê mais. Deus tem sempre um novo, né, para nos ensinar. O livro dos apóstolos nos traz o ciclo de vida dos grupos de oração. O fervor, quando o grupo começa, né, fogo. É pulo, é grito, a galera se joga, né? Os irmãos se jogam, a gente também, aquela contágio, aquela coisa, né? A gente faz vigília todo dia, se deixar, né? Adoração, é tudo muito intenso, mas nós também passamos pelas perdas, pelos irmãos que adoecem, pelos irmãos que se ferem, pelas feridas que nós causamos e que recebemos. Passamos pelas perseguições, quantos grupos não têm sido perseguidos? Passamos pela visita do estrangeiro, que está lá em capítulo 8, né, dos Atos Apóstolos, né, a conversão de um estrangeiro. Me fala, quem é esse Jesus? Me fala da fé de vocês. Aquele que chega lá no grupo a primeira vez, que está ansioso para saber. Mas lá no capítulo 9, tem gente morta. E lá no nosso grupo de oração, pode ter gente morta. Porque se nós não tivermos habilidade no nosso grupo de oração, nós podemos causar uma catástrofe. Se nós não tivermos habilidade. Então, Pedro, ele sabe do poder de Deus. Ele sabe que quem faz é Deus. Ele sabe que Deus, presta atenção no que o padre chamou a nossa atenção. Ele disse, olha, Pedro sabe que Deus o ungiu, que Deus colocou seu poder, o poder de Deus no coração de Pedro. E, tendo essa certeza, ele, como um simples homem pecador, proclama com poder o que o Senhor colocou em seu coração. Tabita, levanta-te. Não era algo do humano, da carne, mas era algo do espírito. Nossos grupos de oração, ele fez uma pergunta, o padre. Os nossos grupos de oração têm sido mesmo um cenáculo para o funeral ou um cenáculo de Pentecostes? Tem pessoas reunidas, tem pessoas rezando, tem pessoas cantando. Estão reunidas, rezando e cantando a glória de Deus, ou tem gente morta? Então, gente, essas passagens, elas nos fazem realmente, não sei se é o que vocês estão sentindo, mas foi o que eu senti, uma reviravolta, um sacode na gente, a gente voltar lá para a palavra, estudar, ler, absorver, se alimentar e se formar conforme o coração do Senhor, para exercer a unção que nesse tempo o Senhor nos dá para a liderança. O padre, então, encerrou esse momento, essa formação, que tem muito mais coisa do que o que eu estou dizendo aqui, dizendo a seguinte palavra, que eu tomei como profecia e que nós precisamos proclamar nos nossos grupos de oração, no meu, no seu. Ele proclamou o seguinte: todos vão experimentar o despertar para o serviço, todos vão despertar para a comunhão com esperança, unidade e humildade para um perene Pentecostes. Todos vão experimentar o despertar para o serviço, para a comunhão com esperança, unidade, humildade, para um perene Pentecostes. Eu ouvi um glória a Deus? Glória a Deus! Toma posse disso e proclama lá no teu grupo de oração. Glória a Deus! Amém, minha irmã! Glória a Deus! Meus irmãos,
padre nos perguntou algumas coisas, e eu não poderia, né? Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Mas aqui, lógico, no sentido espiritual, eu acabei colocando algumas reflexões minhas para... É um exercício, é a minha forma, né? É o meu jeito de aprender, de lidar com as formações. E aí eu fiz uma pequena nota no final, a partir do que essa formação despertou em mim, e ele nos disse o seguinte, o que essa formação diz para mim. Quando se fala em pessoas mortas dentro do grupo de oração, nós não podemos imaginar que são as ovelhas, não podemos pensar que são os outros, mas precisamos primeiro olhar para nós mesmos. Será que nós, eu e você, que nesse tempo o Senhor constituiu como lideranças, será que nós estamos resplandecendo a vida? Será que nós estamos saindo do nosso grupo de oração cheios da graça? Será que nós estamos levando para o nosso grupo de oração vida, alegria? Será que a liderança está nos deixando, nos levando a deixar de lado a nossa humildade perante o irmão? Vou repetir a profecia. Todos no seu grupo de oração despertarão para o serviço, para a comunhão, com esperança, unidade, humildade, para um perene Pentecostes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vou te convidar nesse momento a fazer 1 minuto de oração. Eu vou conduzir, mas você vai se deixar conduzir pelo Espírito Santo. Senhor Jesus, nessa noite nós te damos graças, nós te agradecemos e te rendemos o louvor que te é devido. Mesmo no nosso louvor imperfeito, mas nós reconhecemos que tu és Deus e poderoso. Nós queremos te louvar, Senhor, e te bendizer, porque tu nos resgataste, tu nos plantaste dentro do grupo de oração, dentro da tua igreja, dentro da comunidade, abristes os nossos olhos e nos mostraste tantas maravilhas, e tens nos mostrado, e tens nos guiado, tens nos levado por caminhos que sozinhos nós não podemos trilhar. Nós te louvamos, Senhor, e te bendizemos pela graça, pelo dom que tu derramas sobre cada coordenador, Senhor, cada coordenadora que está aqui nesta noite. Que teu Espírito Santo preencha profundamente, que nós possamos te sentir parte de nós, no nosso interior, e que nós não tenhamos, Senhor, em nenhum momento a pretensão de te manter só dentro de nós, mas que nós possamos, Senhor, te exalar, que nós possamos, Senhor, deixar que o Senhor saia das fronteiras do nosso interior e vá além. Senhor, usa cada um de nós como instrumentos da tua graça, como luz nesse mundo onde muitas vezes se levantam as trevas. Obrigado, Senhor, pelo movimento de renovação carismática católica, esse movimento que a teu serviço nos nutre. Meu irmão, agora eu te peço que você ore, deixe que o Espírito ore, e ore pela tua missão, ora pelo teu grupo de oração, ora pelas tuas ovelhas. Oria Xandaria Lalabaria Laria Laria Laria, Oria Lalabaria Laria Laria Laria, Xandaria Lalabaria Lalabaria Laria 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 Laria, Xandaria Lalabaria